Hoje é um vídeo diferente. Muita gente lá no Instagram me pergunta, cada vez perguntam mais, sobre a minha transição de carreira, como foi que eu saí de uma empresa multinacional depois de vários anos, como que eu saí, na verdade, de uma carreira de quase 10 anos para poder ser terapeuta e trabalhar na internet atendendo pessoas de vários lugares do mundo e ter os meus cursos online. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa transição de carreira, sobre minhas formações, enfim, sobre essa jornada aí profissional que eu venho traçando, e eu espero que ela te sirva de inspiração. Vamos lá! Bom, talvez você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, então deixa eu me apresentar. Eu sou Bruna Campelo, sou terapeuta da criança interior e hipnoterapeuta, consteladora familiar, entre outras coisas mais. E de formação eu sou publicitária, fiz graduação em propaganda e marketing, pós-graduação em pesquisa de mercado e opinião pública e trabalhei durante muitos anos na área de pesquisa e comportamento do consumidor. Desde 2016 vou abrir minha empresa, inicialmente chamada Respire Sua Missão Coaching e Treinamentos e hoje chamada Instituto Bruna Campelo de Desenvolvimento Humano, porque a gente passou aí por muito crescimento nesses 5 anos, muitas mudanças também, e nos últimos 2 anos a gente ampliou a nossa entrega, foi além do que a gente ia no começo e por conta disso a gente entendeu que era hora de dar um novo passo. Inclusive, esse vídeo é por isso também. Para ser muito sincera, ele é um vídeo mais fora da minha zona de conforto, porque eu confesso, como boa capricorniana com 5 capricórnios no meu mapa, eu sou daquelas mais nerds mesmo. Eu gosto muito de trabalho, como bons capricornianos, não sei se é o seu caso, mas se for, talvez você vai se identificar. E eu gosto muito de estudar e aprender coisas novas, e gosto muito de compartilhar conhecimentos. Então, pra mim, é 1000 vezes mais fácil e muito natural estar aqui e compartilhar conhecimentos com você e compartilhar o que eu venho aprendendo em tantas leituras e em tantas formações e certificações que eu faço e também no meu próprio processo de autoconhecimento, que já se vão 15 anos quase dele. Só que eu sinto cada vez mais que as pessoas querem saber um pouquinho mais de mim, fazem perguntas mais pessoais, fazem perguntas de como é o meu dia a dia, que formações eu fiz, por que eu decidi mudar de carreira, por que eu decidi morar em outro país e sair do Brasil, enfim, meus relacionamentos anteriores antes de casar com o Dudu, coisas assim. E eu tenho buscado fazer mais conteúdos como esse e tem sido legal porque, além de eu estar crescendo, que é super fora da minha zona de conforto, cada vídeo e cada story, enfim, fica um pouquinho mais tranquilo, né? Um pouquinho mais fácil. Mas tem sido muito legal porque eu tenho visto que isso realmente ajuda as pessoas, tanto não só a se conectarem, mas principalmente primeiro verem que todo mundo é humano, né, e que a gente pode sim transformar a nossa vida com autoconhecimento. Eu acho que as pessoas sempre falam isso, né, que eu sou um exemplo claro disso, porque eu mudei muita coisa na minha vida. E, bom, é isso. E eu acho que o segundo ponto também é que a gente, quando vê uma pessoa que a gente gosta, que tem carinho, né, ver essa pessoa mudando e crescendo, eu acho que inspira a gente a lembrar que a gente também pode mudar, a lembrar que a gente pode crescer. Então, que a minha permissão para minha própria mudança, para o meu próprio crescimento, minha própria saída da zona de conforto, também seja a sua permissão para você fazer tudo isso. E vamos lá, né? Vamos, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre essa transição. É claro que eu estou com o meu laptop aqui, então vou dar uma olhadinha pro lado, porque são muitas coisas em todos esses anos e eu não quero esquecer de te contar nada. Então a primeira coisa foi em 2016, quando foi a minha transição de carreira, que graças a Deus deu tudo certo, foi muito bem sucedida e hoje inclusive a gente vem colhendo frutos disso, como por exemplo, ter mudado de país em primeiro lugar, né, e viver num novo país, em uma moeda muito mais forte que o real, e ter comprado um apartamento em outro país. A gente nunca conseguiria dar esse passo se a gente não tivesse talvez feito essa transição de carreira, ou a gente podia ter dado, mas ter tido que fazer um financiamento 1000 vezes maior do que o que a gente precisou fazer, ou mesmo não ter sido em outro país, a gente teria que estar preso de qualquer forma, né, a empresa onde a gente trabalhava no Brasil, ou enfim, muitas coisas teriam sido diferentes. Então
Eu quero dizer já isso para te dizer que às vezes na hora da mudança a gente fica com muito medo, como a gente teve também, né? Mas a gente pode se planejar, não dá para controlar tudo, mas a gente pode se planejar e pode dar certo, pode funcionar assim. Não quero te colocar aqui uma ilusão de que é fácil e de que são só dias maravilhosos e de que você alcançar aquilo que você deseja, como era o nosso desejo, né? Mudar de país, comprar nosso apartamento, ter nossa cachorrinha e depois um dia, se Deus quiser, construir nossa família maior. Que são só dias fáceis nesse caminho. Não, tem muitos dias difíceis, tem muitos dias de choro, tem muitos dias de saudade, tem muitos dias de medo, de insegurança, mas também tem muitos dias de alegria, muitos dias de sonho realizado, muitos dias de celebração, muitos dias de fortalecer a união e assim vai. Então, trazer aqui uma coisa assim, bem hashtag vida real mesmo, do jeito que a gente gosta. Bom, antes de falar um pouquinho da minha carreira antes, do que eu fazia antes, só para você saber, né? Nesses 5 anos que eu tenho a minha empresa, que começou muito focada no coaching e no treinamento comportamental, que foram as minhas primeiras formações, depois eu entro nesse ponto. Nos primeiros 2 anos, eu trabalhei completamente sozinha. Dudu dava assim, a gente tinha acabado de se conhecer, eu e meu marido, e ele dava assim uma opinião ou outra quando eu pedia, mas muito pouco, porque ele trabalhava muito. Ele também trabalhava na mesma empresa multinacional que eu trabalhava antes de pedir demissão. Então, ele trabalhava bastante, passava o dia fora e eu tinha pedido demissão, então eu ficava em casa fazendo tudo sozinha, tudo. Então, buscar cliente, pedir para as minhas amigas indicarem, fazer vídeo para a internet que eu botava caixa de sapato em cima de uma cadeira e depois botava um tripé de camelô mesmo, um tripé super barato que eu comprei, que tinha no centro do Rio de Janeiro, com o meu celular, que era o celular que eu tinha na época, que era um iPhone, já era bom, mas era um iPhone mais antiguinho, e eu botava ali e pronto, gravava os meus vídeos. Não fazia roteiro, saía falando de uma forma assim qualquer, não tinha a mínima noção assim de que precisava ver um preparo. Inclusive, durante o meu primeiro ano, eu tive várias dores de garganta, assim, chegava na sexta-noite, acho que no primeiro ano ou depois de uns 6 meses aí que eu comecei, que aí eu fui atendendo mais gente, aí sim, durante 1 ano mais ou menos eu tive dores de garganta pelo menos uma vez por mês, precisava passar um final de semana em silêncio. Por que isso? Porque quando eu comecei como coach, eu chamei 5 das minhas melhores amigas, assim, das minhas amigas mais próximas, e falei, gente, preciso da ajuda de vocês, né? Olha, eu tenho E elas já sabiam que eu tinha pedido demissão da empresa e ia começar meu negócio, então precisava que elas aceitassem ser atendidas por mim, né? E todas concordaram, todas acharam, na verdade, maravilhoso, cada um tinha um objetivo diferente. Inclusive, muito interessante, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu vou falar mais tarde com uma amiga, porque a gente tem que combinar o horário. Por quê? Quando ela fez o processo de coaching comigo, uma dessas 5 amigas, o objetivo dela era conseguir ir pro Canadá. E não só ela foi, como ela ia ficar 4 meses e ela tá há 5 anos. Olha que lindo, né? Clara, beijo pra você se assiste esse vídeo. E hoje a gente vai se falar mais tarde, porque a gente tem que combinar o horário por causa do fuso. Eu em Portugal, ela no Canadá, né? Mas enfim, então aquelas amigas, elas começaram a ter resultados, começaram a ver diferença, ver que aquela metodologia ajudava e eu falava, então indica para outras amigas. E eu lembro que eu cobrei R$200 acho que eu fazia 12 sessões. Então eu cobrei R$200 pelas 12 sessões, 200 ou 400, mas acho que foi R$200 pelas 12 sessões, para que essas amigas tivessem o comprometimento de pagar alguma coisa. Mas imagina, né, R$200 não é nem o preço de 1 hora de sessão hoje. Mas enfim, então, ok, só fazendo esses parênteses, porque no começo a gente precisa usar os nossos recursos, né, começar de algum lugar. Uma coisa interessante é que eu sempre fui uma pessoa muito buscadora, assim, né? Eu, com 16 anos, quis fazer terapia pela primeira vez e consegui começar com 18. Então, eu já lia livros de desenvolvimento pessoal nessa idade, eu comecei a fazer terapia há quase 15 anos, eu nunca mais parei. Então, esse olhar para dentro, desenvolvimento humano, ele sempre, desde muito nova, teve presente na minha vida. Tanto é que eu comecei a fazer diários com 9 anos, 8, 9 anos por aí. Comecei a fazer diário que eu não sabia, mas já era uma forma de
terapêutica, né, de colocar algo pra fora, de desabafar, e aí eu tinha o diáriozinho do Mickey ou da Minnie que tinha um cadeado, então eu desabafava mesmo, enfim. Então essa coisa do terapêutico, ele já rodeava a minha vida desde muito nova, mas eu não tinha consciência. Então na época da faculdade, eu tive várias dúvidas. Dúvidas assim, de extremo oposto, do tipo engenharia química ou psicologia, comunicação social, jornalismo ou sei lá, outras coisas que agora eu não me lembro. Eu acho que eu cheguei também em uma época, quando eu era um pouco mais nova, adolescente assim, mas não no terceiro ano do colégio, a pensar em fazer pediatria também, porque eu sou apaixonada por criança. Enfim, então eu tinha umas ideias assim, completamente diferentes. Não sabia também na época, mas é porque eu já era multipotencial, que é resumindo muito, um conceito sobre a gente ter não só vários talentos, mas até vários gostos diferentes, gostar de começar coisas diferentes, de estudar coisas diferentes. Eu já era assim desde pequena. Bom, enfim, no final das contas, eu acabei escolhendo comunicação social, fui fazer uma faculdade de publicidade e propaganda com ênfase em marketing, que foi na Escola Superior de Propaganda e Marketing no Rio de Janeiro. E ali eu não me identifiquei com a área de criação publicitária, que tem a ver com literalmente você criar as artes das publicidades, né? Você pensar nas publicidades. Não me identifiquei assim nada com isso. E tinha outra área, que era a área de planejamento. A área de planejamento, que tinha a ver com atendimento e outras coisas, era uma área onde tinham algumas coisas que eu gostava, não era a parte criativa, e sim era quem trabalhava com as outras áreas para que o criativo possa trabalhar. Resumindo mais ou menos isso, mas também não me identificava. Eu falava, gente, e agora? E aí as matérias que eu amava eram psicologia do consumidor, comportamento do consumidor e pesquisa. Porque pesquisa tinha a ver com pessoas, né? Com as pessoas que você ia pesquisar, você ia entrevistar, você ia entender para então oferecer algo que possa ajudá-las. E ali aquilo, caramba, é isso. Pelo menos dentro desse mundo é isso. Então eu vou me apegar a isso, porque eu não vou desistir da faculdade. Porque se tem uma coisa que eu detesto é começar e não terminar. Então, vambora. Depois eu vejo o que eu faço. E de fato foi isso que eu fiz. Eu fui em frente e escolhi a área de pesquisa para me especializar. Quando acabei a faculdade, eu já trabalhava num instituto de pesquisa e quando fui efetivada naquele instituto de pesquisa que eu trabalhava, já estava lá mais ou menos um pouco mais que 4 anos e meio, 4 anos e 8 meses, surgiu uma vaga na multinacional que depois que eu fui fazer essas entrevistas, que foram várias, e eu consegui aquela vaga. Então eu fui trabalhar na área de pesquisa também, só que dessa multinacional. Então eu saí de uma empresa pequenininha, familiar, onde assim, um beijo para os meus chefes se um dia eles assistirem esse vídeo, porque assim, foram chefes maravilhosos, chefes que me ajudaram a crescer, a ser mais autônoma, eu tinha uma coisa de empreender dentro da empresa, porque como era pequena e era uma empresa familiar, mas pequena, assim, tinha uma estrutura mais enxuta, então eu tinha responsabilidades, mesmo sendo analista, que assim, numa empresa enorme, numa multinacional, eu jamais teria. Então ali eu sentia que eu podia meio que empreender mesmo, e tinha uma coisa incrível, que era a questão da autonomia em projetos diferentes. E eu amava. Então eu nunca estava com um projeto só. Nunca era assim, trabalho com esse assunto e acabou. Então, a cada 3, 4, 6 meses era um outro projeto. Então, um dia eu estava trabalhando com um projeto de moda, no outro eu estava trabalhando com um projeto de TI, no outro eu estava trabalhando com um projeto de supermercado, no outro eu estava trabalhando com uma marca de, sei lá, sapatos, no outro dia eu estava trabalhando com uma atriz, que eu nunca vou esquecer, que era uma atriz que queria fazer uma pesquisa mesmo sobre a carreira dela, uma pesquisa de imagem da marca dela. Enfim, então isso era muito incrível, a gente estava sempre mudando. E eu sinto que empreender, por mais que você tenha um negócio focado, tem essa parte também, porque assim, você, no começo pelo menos, você faz um pouco de cada área, né? Eu brinco do cafezinho ao CEO, né? Muita gente que empreende fala isso. Então, era muito legal isso pra mim, né? Eu podia ter essa coisa mais, essa veia mais empreendedora dentro da empresa. Bom, quando eu fui para a empresa multinacional,
que tenho amigos incríveis até hoje, que tinham benefícios maravilhosos, que tinham coisas assim realmente incríveis e oportunidade de crescimento, oportunidade de amadurecer como pessoa, de amadurecer como profissional, mas bastou um ano para eu ver, cara, não é isso. E agora, o que eu faço? Bastou um ano, no primeiro ano eu já tinha clareza, assim, a minha autoconfiança, a minha autoestima, assim, o como eu me sentia, muitas vezes até na faculdade, em termos de não é meu lugar, não é isso, não é isso, ali ficou claro, não é o meu lugar, não é isso. E eu tinha muitos medos, muita insegurança, muita culpa, porque, cara, como é que eu tô aqui, que é aquela coisa, né, você faz escola, depois você faz faculdade, depois você faz uma pós, ou você consegue um trabalho, você cresce nesse trabalho, você casa, você tem filhos. E sim, durante muito tempo eu pensei assim, mesmo não tendo aquela família que me orientava isso, que me deixava muito claro, olha, é assim, acabou, né? Nunca tive essa pressão. Meu pai era concursado, minha mãe também é concursada e nunca teve uma coisa assim, você tem que fazer concurso, mas também nunca teve uma coisa assim, você tem que trabalhar numa empresa, casar e ter filhos e tal. Não. Sempre foi, nem se falava muito disso, era uma coisa muito livre. Mas a gente vive no social, né? Então eu tinha essa ideia fixa e era assim que eu pensava e ponto final. Então, voltar atrás, exatamente, eu tinha essa sensação de que eu tava voltando atrás se eu desistisse daquilo, de que eu tava dando passos para trás enquanto as pessoas estavam indo para frente. E desde muita criança eu cresci com muita comparação. Não por maldade, mas porque era forma de ser, enfim, dentro da minha família e tal. De haver muita comparação. Então eu sempre ficava ali me comparando e falando, cara, não, eu tenho que achar tudo maravilhoso. E toda vez que eu encontrava minhas amigas, isso eu tenho uma lembrança muito clara. Aquilo, sem querer, elas reforçavam, porque assim, eu tinha tido um aumento de salário, ou eu tinha tido uma mudança de alguma função, tinha ganhado uma atividade nova, não sei, e compartilhava com elas, e claro, com ego, né, super feliz, se achando, porque todo mundo tem, eu não sou diferente, então uma questão muito egóica mesmo naquele momento, e elas reforçando do tipo, cara, bem-sucedida, não sei o que, capricorniana e tal, e faz e acontece. E no final das contas, eu me sentia muito culpada mesmo por não estar feliz com aquilo tudo, por estar escondendo também. Ainda bem que eu já fazia terapia, então podia, pelo menos na terapia, me sentir segura para falar disso tudo, e com o tempo fui me sentindo segura, com muito tempo, né? Eu fui sair da empresa multinacional que eu trabalhava com 4 anos e acho que 4 anos e 7 ou 8 meses, que foi mais ou menos o mesmo tempo que eu fiquei na primeira. Ou um pouco mais que isso na primeira, enfim. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que às vezes você já sabe que algo não é pra você, mas você precisa de um tempo para dar o passo. E tudo bem também a gente se respeitar. Foi o que eu fiz. Bom, me respeitei bastante, continuei trabalhando na terapia. Isso foi importantíssimo. Uma coisa aconteceu que me marcou muito, que foi em outubro de 2013 e meu pai faleceu. E a morte dele foi uma morte completamente inesperada. Ele tava tossindo, de um dia... ele não morava com a gente, comigo e com a minha mãe. Ele morava em Minas Gerais, sozinho. A tia Iris já tinha falecido, que era a esposa do meu pai, depois que eles se separaram, que a gente tinha uma boa relação e ela já tinha falecido. E o meu pai já estava há algum tempo sozinho mesmo, literalmente vivendo sozinho. Então, a gente não sabia, mas aquilo estava sendo muito desafiador para ele. E ele teve uma pneumonia. Quando foi para o hospital, ele descobriu que tinham outras questões, não só a pneumonia acontecendo. E aí, enfim, em muito pouco tempo, em questão de uma semana, ele veio a falecer. Aquilo foi um choque, assim, minha mãe ficou muito mal, sem chão mesmo. Eu fiquei muito mal, mas de certa forma, acho que no começo, por ver ela tão mal como eu nunca tinha visto antes, porque eles eram muito amigos como irmãos mesmo. E eu meio que quis segurar firme e aguentar a barra. Resumindo, passaram-se uns meses, minha mãe ficou muito melhor com o tempo, viveu o luto dela, eu fui viver meu luto também, né? Passei vários meses vivendo ali meu processo de luto, e no ano seguinte, em 2014, em algum momento, eu decidi
Sim, foi um insight mesmo, um dia, no sentido mesmo de um dia eu acordar, acho que eu tava indo pro trabalho e eu, na minha rua, tive uma coisa, um clarão do tipo, eu não vou fazer isso com a minha vida. Eu não vou fazer, não o que aconteceu com ele, mas assim, fazer isso no sentido de, tô indo pro trabalho correndo, tô infeliz e vou continuar fazendo isso, eu sei que eu estou infeliz. Não é aquilo, eu nem sei que eu tenho um problema. Não, eu sei que eu tenho um problema, né? Então, não vai dar. E aí eu comecei a buscar vários cursos que antes eu fazia, né? Procurava coisas de yoga, de retiros, muito pra mim. Ali eu comecei sério, tipo, vou fazer um curso de PNL, vou fazer aí fiz outros 2 cursos de PNL, vou fazer cursos de outras coisas e fui e vou fazer retiro. E aí entrei na Arte de Viver, que é uma ONG maravilhosa de yoga, respiração, meditação, que me ajudou muitíssimo. Entrei na Arte de Viver no ano seguinte. E dali em diante, eu me tornei, porque eu já era buscadora de mim, me tornei mais ainda, e no sentido de descobrir o que é que eu gostava. E eu fui percebendo e fazendo conexões com a minha infância. Nessa época eu já estava trabalhando muito a minha criança interior já há alguns anos na minha terapia. Em 2016 mudei de terapia, porque já estava há muitos anos, desde os 18 anos, né, fazendo a mesma linha, a mesma pessoa, só tinha mudado uma vez de pessoa no primeiro ano, e desde os 19 até 2016 eu tava com a mesma pessoa, então eu quis mudar, eu quis trazer coisas novas para minha vida e comecei a fazer um processo de coaching. E nesse processo de coaching, que era até online, em grupo, não era nada individual, mas ali ficou claro, eu não tenho certeza absoluta do que eu vou começar, mas eu tenho certeza absoluta que o meu trabalho é com pessoas, é ajudando pessoas, é contribuindo para que elas possam se conectar mais com elas. Porque desde pequena eu comecei a levantar um histórico da minha vida e basicamente sempre foi assim. Até no cafezinho da empresa que eu trabalhava, quando a gente chegava mais cedo para tomar café, bem ou mal era isso que eu fazia. No recreio, muitas vezes minhas amigas pediam minha ajuda para algumas coisas simples e bobas, mas que era isso que eu fazia. Então ficou claro desde criança que era essa, assim, isso fazia parte de mim, isso fazia parte do que eu vim para ajudar as pessoas. Então ali eu comecei e aí teve uma coisa que acho muito importante dizer. Meu pai deixou algum dinheiro para mim, graças a Deus. Não estava rica, não era uma coisa de outro mundo, mas era algum dinheiro, então eu podia usar aquilo para investir. E como boa capricorniana, eu sempre gostei de economizar, nunca fui de gastar. Então eu já vinha há muito tempo economizando dinheiro por causa desde o meu primeiro estágio. Nisso tudo, em um dia, depois de um curso de meditação de 5 dias maravilhoso, a Arte de Viver, eu me senti pronta. Tava fazendo minha meditação da manhã antes do trabalho e falei, era uma terça-feira, nunca vou esquecer, e falei, é hoje. É hoje o dia que eu vou pedir demissão. E aí, nesse dia, em 2016, eu já tinha clareza que eu ia fazer uma formação em coaching e ia começar, logo um mês depois, uma pós-graduação em terapias holísticas. E ali, eu pedi demissão naquele dia, falei com 4, 5 pessoas, né? Porque é uma empresa muito grande, então falei com todo mundo e tive que tirar férias, porque tinha umas férias lá, senão, enfim, tirei uns dias de férias. Como? Fui pro Peru sozinha, fiz uma viagem, assim, profundamente para dentro de autoconhecimento. Inclusive, vou te dar uma dica de livro, onde eu li o livro que o Dudu me deu, que a gente tinha se conhecido já há algum tempinho, há um mês, mais ou menos. E ele me deu um livro para eu levar na viagem, chamado O Homem Livre. E foi, assim, incrível ter lido esse livro durante a viagem, ter tido muitos momentos de meditação, muitos momentos de yoga, muitos momentos de trocas com pessoas que eu não conhecia. Enfim, né? Fora conhecer Machu Picchu e toda aquela energia, foi uma coisa incrível, fazer as trilhas, foi maravilhoso. E foi muito pra dentro mesmo. Então, quando eu voltei, eu tava muito conectada comigo e tinha muita clareza do que eu queria. Eu queria trabalhar como terapeuta e coach. E, basicamente, da minha transição de carreira foi isso que aconteceu. Eu pedi demissão. No final de semana que eu saí da empresa, eu comecei a minha primeira formação. Depois disso, já são acho que 14 formações. E aí, formações em Portugal, da Louise Hay, formações, que mais? De coaching, 4 formações.
no Brasil, 2 idas aos Estados Unidos, na Califórnia, com o Brandon Bouchard para fazer cursos dele também nessa área de treinamento e coaching. Que mais? Fora as formações em terapias, né? A hipnoterapia ericksoniana, a hipnoterapia clássica, outra formação em hipnoterapia, neurociência do trauma. Agora eu estou estudando as partes internas, né? Que partes internas é uma outra metodologia incrível que trabalha muito com você reconhecer que você tem várias partes dentro de você, e em breve eu vou trazer mais sobre isso para você. Que mais? A terapia da criança interior na Inglaterra, online, mas enfim, né, sediada na Inglaterra. E falei da Louise Hay, que mais? A constelação familiar individual com os bonecos e a constelação familiar, o trauma através da constelação familiar, e enfim, um monte de que eu tinha falado da PNL, né? E eu acho que no final das contas, se eu pudesse dizer assim, qual que é o forte? São as minhas formações? São muito importantes. Os centenas e centenas de livros que eu li, estudei, que, sei lá, eu leio 3 livros ao mesmo tempo em uma semana, que eu também amo, também são importantes. Mas o mais importante é a junção de ter reconhecido qual é o meu verdadeiro dom, o que é realmente natural pra mim. Porque quando você tá no seu dom, cara, tanto faz se você tem clareza de qual a frase do seu propósito ou não. É você realizar o seu dom ou os seus dons. Essa é uma coisa importantíssima, tá? E a segunda coisa, muito autoconhecimento. Mesmo quando eu tava em todas essas formações, em todas as certificações que eu fiz, em todos os tipos de terapia que eu estudei para atender e outras coisas, né, que eu fiz para mim, pro meu desenvolvimento pessoal, eu nunca abri mão da minha terapia ou de cursos de autoconhecimento. Sempre tinha lá um curso online que eu estava fazendo de alguém, tanto é que hoje trabalho com os meus, acho que de tanto ver, eu vi que realmente faz sentido, realmente ajuda, realmente tem diferença, né, e hoje eu tenho vários. E que mais? Eu acho que essa é a mensagem principal. Então, talvez o que me ajudou a fazer essa transição de carreira não foi só juntar dinheiro, ter, graças a Deus, a sorte, a bênção de ter algum dinheiro extra e poder investir nisso, mas sim ter me voltado para dentro, ter olhado para dentro de mim e percebido quais os meus dons. E aí, para fechar esse vídeo que já tá longo, né, mas eu espero de verdade que te ajude e te inspire, eu quero te dizer uma coisa. Durante boa parte do meu tempo nessa carreira, eu tinha uma insegurança que hoje, graças a Deus, eu acho que se ela existe, ela tá assim com, sei lá, 10% ou menos. Eu tinha uma insegurança muito, muito grande que era, cara, fui adotada por uma família maravilhosa, né, assim, que não é que não tenha tido meus traumas, minhas experiências difíceis, tive vários, mas assim, tive a sorte de ser adotada por uma família maravilhosa. Eu tive a sorte de ter, que foi uma coisa muito triste, né, meu pai ter falecido, obviamente ninguém tá discutindo isso, mas eu tive a sorte de ele ter se organizado um pouco na vida dele e juntado pelo menos um pouco de dinheiro, né, então, e não ter deixado, por exemplo, dívidas pra mim, né, então, isso foi uma sorte também. Passei por vários perrengues na vida amorosa, mas coisas disfuncionais, coisas ruins, coisas mesmo muito, muito abusivas, mas tenho a sorte de ter um marido muito incrível, muito bacana, etc. Então eu tinha uma insegurança que era assim, cara, eu não tenho dor o suficiente pra falar pras pessoas, eu não tenho uma história de fui pobre e aí não sei o quê, e venci na vida, nada disso. Mas nesses últimos anos, principalmente por causa do autoconhecimento, de mergulhar em mim, olhar para o meu próprio processo de evolução na Terra, eu vi que, cara, não é sobre... É porque a gente adora uma história de superação, saiu de baixo, subiu e tal, mas não é sobre sair de baixo e ir para cima, não é sobre isso. É sobre se apropriar de ser quem a gente é. É sobre ser quem a gente é verdadeiramente, com nossas vulnerabilidades, com as nossas vitórias, com as nossas bênçãos e sortes e com as nossas fragilidades e desafios e experiências difíceis também. Então, eu vou simplesmente me apropriar de quem eu sou, de como eu sou, de como eu estou hoje, porque com certeza eu vou continuar mudando, a gente sempre vai continuar mudando enquanto a gente está aqui, e se Deus quiser a gente vai ficar aqui por muito tempo. E é isso.
e tem sido um processo muito, ao mesmo tempo, desafiador, porque ele é vulnerável, ele é real, ele é verdadeiro, ele é aqui, sou eu, sem máscaras. Ao mesmo tempo, ele é alinhado, ele é congruente, então ele tem uma potência muito, muito forte, muito enraizada, né? Eu não fico com medo de ser descoberta, porque se você me descobrir, você vai ver isso. Essa sou eu, essa é quem eu sou, tá certo falar assim? Essa é quem eu sou, é isso. Então, eu espero de verdade que toda essa trajetória te inspire e que, enfim, se você tem vontade de empreender, de trabalhar com algo do jeito que eu trabalho, ou se você tem vontade de empreender em outro negócio, acredite, é possível. Sim, você vai precisar de dinheiro, então faça por onde você não tem a sorte de ter algum dinheiro, alguém com quem você possa contar, faça por onde conseguir, né? Mas não desista de você. Eu sempre falo isso. Eu acho que o principal é não desistir. Tá? Muita gente, inclusive, que começou junto comigo em 2016, que eu conheci, né? Várias pessoas em grupos, etc. Em grupos assim de mentoria para iniciantes, né? Que eu fiz na época. Muitas pessoas pegaram outros caminhos, né? Foram fazer outras coisas ou voltaram para o mercado que elas trabalhavam antes. E não tem mal nenhum nisso, não tem um problema. Isso só não aconteceu comigo por um motivo. Em nenhum momento eu desisti, né? E tiveram vários momentos, outro dia eu faço um vídeo só para isso, né? Os momentos desafiadores desses 5 anos, que, meu Deus, foram muitos, mas acho que no final das contas foi isso, não ter desistido. Bom, fico por aqui que esse vídeo já ficou enorme, mas eu espero que você tenha gostado de ouvir até aqui. Deixa no comentário aqui embaixo o que mais te inspirou, o que você achou mais legal de ouvir. Vamos ver, né, se faz sentido para você continuar recebendo alguns vídeos mesclando aí com os conhecimentos que também são muito importantes, como esse, e a gente se vê no próximo. Um beijo enorme, obrigada pela escuta amorosa. Tchau, tchau.